Cheguei, povo lindo! Eita, atrás de... Eita, gente, vim fazer aquele resumão de Power Cup Brasil pra vocês. Então, valoriza aí. Dá aquele joinha que ajuda demais da conta. E se inscreve. Não esquece do hypar também. Aí no mesmo botãozinho do like, tá, gente? Taca hypar aí pra nós que ajuda demais, demais mesmo. Vamos lá, o que vocês acharam do resultado da eliminação da Power Couple, gente? Volta polêmica, troca de farpas, muita vergonha e também teve exposição, tá? Nessa volta aí de Adriana e Domini. O André, ele chegou a revelar, a edição mostrou, né? Que a Adriana tentou induzir a Silvia a dizer que sofre preconceito por causa da Cris, por conta da Cris, tá? E o VAR mostrou, né? A edição mostrou a Adriana falando pro Everton que a Cris tem preconceito racial com a Silvia também, tá? Ou seja, com o Everton e Emily e com a Silvia também, inclusive o fato aí de votar na Silvia em várias DRs ali, tá, gente? E a Silvia, a própria Silvia, disse que o Everton levantou pauta onde não existia e bancou o sofrido por conta dessa pauta racial. E eles estão acreditando que essa eliminação pode ter sido por conta disso. Aliás, votação recorde. O que vocês acharam? Volta de Domini e Adriana, depois Carol e Radamés, e essa eliminação de Everton e Emily com 18,16% dos votos, tá? A Adriana comemorou demais, deu uns berros ali. Obrigada, público, obrigada, Brasil, obrigada a Deus. Estávamos certos, eu tô certa, eu tava certa, eu tava certa, eu tô fazendo tudo certo. E o Domini calado, com essa cara aí, ó, caladinho, tá? Radamés e Carol se mostrando preocupados com esse retorno de Adriana e Domini, que para eles tinham perdido naquele momento ali, né? Acharam que iam sair, porque se o Brasil quis o Domini de volta, é capaz de não querer que eles voltassem. Mas o melhor estava por vir para os dois. Thalira, Rayane chorando com a volta de Domini e Adriana, Cris, Cadu, Victor com cara de derrota, né? Uma coisa assim triste pro lado deles, e o Wake correu mais que depressa para pular nos braços do Domini e tudo mais, né, gente, com essa volta, muita gritaria, Ana Paula jogando almofada, gritando, ela enlouqueceu com essa volta do Domini, ficou mais feliz do que quando ela voltou da DR. E o Wake dizendo que se o Everton voltasse, ele ia fazer acontecer, ia revirar esse jogo e tudo mais. Ou seja, ele só não fez isso porque Carol e Radamés voltaram. E a Adriana estava apostando numa volta do Everton, gente. Acreditava. Enquanto Carol e Radamés foram anunciados foi anunciado que voltaram, né? E o Radamés, essa cena aí, dividiu opiniões, porque ele dá um berro ali na cara do Everton, dizendo, ele não ganhou, não pode, né? No caso, falando do Domini, não pode, é injustiça isso, a gente vai continuar lutando, ele não ganhou. E alguns estão falando que no intervalo o Everton pode ter dito alguma coisa que inflamou o Radamés, por isso ele explodiu desse jeito, tá? Outros não estão entendendo porque dessa reação toda e achando até um tanto quanto soberba. O que vocês acham? Everton chorou, a mulher ficou ali acalentando ele, a Adriana dizendo que o público tá ali vendo lá da casa, né? E a moça aí, Ana Paula, toda solista pro lado do Domini, né? Felizona ali, dando palavras de incentivo pro Domini, mas veio a volta de Carol e Radamés, porque se não fosse assim, gente, eles tinham tripudiado, como disse o próprio Domini, né? Eu acho que ele ficou com um grito preso na garganta, porque não pôde gritar com a volta do Everton. Por isso que ele ficou caladinho. E aí, a Adriana chocada com essa volta. Radamés dizendo, calma, nós voltamos, né? Adriana dizendo, o neguinho saiu? Como assim? Sem entender. Atordoada, completamente perdida. E na hora de anunciar o casal Power, quando os apresentadores fizeram contato com a casa, a Ana Paula agarra o Domini, ele dá aquele abraço de urso, como disse o Radamés, e diz que a justiça foi feita. Mas a Carol lembra a Ana Paula que um amigo dela saiu. Então, que justiça que foi feita? E a Ana fica
calada, porque o próprio marido pede para ela se calar depois, gente. Vitor e Rayane, casal power. E herança da DR deixada para Cris e Cadu. Eles vão ter que apostar, aliás, vão ter que doar 10 mil na primeira aposta do ciclo para algum outro casal, tá, gente? Como eu falei, o Domini sempre naquele estágio ali mais jogado, calado, e a mulher falando. Lá na cabine foi exibido o VT com a história da Carol ter ou não chamado o Wake de Xuxa. E o Everton viu que não teve esse momento, pelo menos nessa parte que foi mostrada, não teve isso. Ele mesmo confessa que se enganou, então, se não teve, né? Tá enganado, pede desculpas e segue o baile. É isso. Chamou ou não chamou? Tem gente falando ainda que chamou. E a Carol contou a fofoca pro Vitor e pra Rayane, que ouviu na Sweet Power a Adriana dizer que o Vitor tinha autismo e que estava aí usando a TDAH. Mas, na verdade, gente, a Adriana disse que ia diagnosticar o Domini com autismo. Então, a Carol levou a fofoca atravessada, tá? E Vitor e Rayane disseram sobre o TDAH aí, que é muito difícil. Eles tentam levar de uma maneira leve ali, mas é muito difícil para o Vitor. Ele tem que tomar remédios e tudo mais. Que ele não está usando essa pauta aí, não. Mas a Carol acredita que a Adriana está levantando pautas para poder crescer no programa, gente. E teve muita comemoração na Sweet Power, inclusive celebrando o aniversário da Carol. E o Cadu denominando o grupo como o grupo do bem. Depois eles mesmos comemoram ali, né? Dá como uma reenergizada no quarto e dizem que é a galera do bem que tá ali. Lá na cozinha, a Adriana seguiu criticando o grupo de Carol. Ana Paula dizendo que Carol e Radamés voltaram mais soberbos, né? Soberbos demais. E a Adriana dizendo que eles tripudiaram da saída do Neguinho, que quando eles ganham, eles ali, o seu grupo, né? O grupo dela, eles comemoram a vitória, mas que o outro grupo comemora a derrota do outro. Entendi. Distribuição aí dos quartos. A Rayane e o Victor fizeram um agradinho para Carol, deram o melhor quarto para Carol e Radamés, dizendo aí que é um presente de aniversário, tá? Por conta do aniversário da Carol. Mas a gente sabe que é uma média também, né, gente? Que afinal de contas, voltaram de mais uma DR. É óbvio que Rayane e Victor estão jogando forte para poder se manter nesse grupo aí, entendendo que é um grupo que tá forte, né? E embora o grupo já tenha várias vezes falado mal de Rayane e Victor pelas costas e até pensado em romper com eles, deixar eles de lado, agora está sendo conveniente. Então está sendo conveniente para os dois lados, para o Victor e para a Rayane e para o grupo, manter eles por perto. O quarto Jaca, perrengue, ficou com Domini e Adriana, tá? E Cadu e Cris ficaram com o outro quarto, que tem banheiro. O restante não tem banheiro. Então, Carol e Radamés, Cadu e Cris foram os únicos que ficaram com o quarto com banheiro. O Cadu já se certificou disso, inclusive, né? Que o quarto tinha banheiro, quis saber onde era o quarto e tudo mais. E depois eles foram lá no quarto comemorar o banheiro do Cadu, gente. Enquanto a Adriana agradecia a Gretchen pelos mutirões para a permanência dela e do Domini na casa. Ela disse que sabe que tem o dedo da Gretchen. Ai, meu Deus do céu. Resumidamente, o Radamés tá de olho aí no Wake. E o Cadu também, né? Indignado aí com essa volta do Domini. Pessina acha que pode ter sido por conta do embate que o Domini ficou e divisão de votos lá com o Everton. E eles estão tentando colocar aí culpa na pauta que o Everton levantou pela saída do Everton, tá, gente? Acham que ele saiu por causa disso. E estão assim, buscando conforto que o Domini sai numa próxima. Enquanto isso, a Adriana agradeceu o público, fez questão de dizer que não importa onde vai dormir, não importa o que vai comer, é importante que garantiu mais uma semana no programa. Graças a Deus, graças ao público. Aí, ó. Felizona. E o Domini, né? Nesse estado aí de silêncio, tá meditando ainda, né? Tá processando as coisas, porque ele mesmo falou que achava que ia ser eliminado.
Eu acho que ele só não tripudiou, como ele mesmo disse que poderia fazer, porque o Everton não voltou, né? Para não pegar muito mal também. Vamos ver como é que vai ficar então o jogo a partir de agora. Vocês gostaram, gente? Desse retorno de Domini e Adriana? Fizeram parte da galera que votou para os dois ficarem? Deixa aí nos comentários, quero saber. Se inscreve aí no canal, meu povo lindo, maravilhoso. Não esquece do hypar, tá, gente? E do like, tá bom? Ajuda demais da conta. Fiquem atentos aos nossos resumões por aqui. Eita, atrás de eita. Tamo junto, meu povo. Até mais.